Kazuya é um universitário de 20 anos e virgem, que vive em Tóquio. Ele tem uma namorada gostosa, mas ela termina dizendo que ele foi corno e foi passada a mandioca com outro boy. Ele fica deprimido porque ela foi a sua primeira namorada, e o largou só depois de um mês de namoro. O cara foi corno e virgem. Ele tenta se aproximar segurando sua mão, mas ela vai embora, e o cara foi bloqueado no Insta. Mas que bicho azarado, foi corno e foi bloqueado. Ele imagina se ela já está com outro, e o seu Kid Bengala fica animado por pensar nisso. Então ele vê anúncios sobre aluguel de namoradas, e como está muito triste, ele resolve tentar. Ela vai ao encontro esperando uma Thaís Carla, mas encontra uma Mia Khalifa chamada Mizuhara, uma garota muito atraente. Ele havia enviado um cronograma sobre o encontro. Então vão primeiro num aquário, e ela diz que é a sua primeira vez lá. Eu não confio em garotas de aluguel, mas sim garotas de programa, porque nelas a gente passa mandioca no rodo só vapo vapo. E ele começa a explicar sobre os peixes, mas que nerd. Depois vão passear de mãos dadas. Ao chegar em casa ele vai olhar os comentários sobre ela, e o maluco fica irritado porque percebe que ela faz tudo isso com outros garotos. Manos dá nisso, confia em garotas que torcem pro Vasco, principalmente de pegar nas mãos, e escreve um comentário anônimo bastante ruim, tipo os haters da Thaís Carla. Com raiva ele então vai gastar mais as economias da faculdade porque quer dizer umas verdades para ela. Esse maluco é retardado pro max. Chegando no encontro ele só consegue notar quão ela é gostosa. Ele pergunta se ela não se sente mal sai com caras feios do carai que ela não gosta e receber por isso. Ela diz que não, e que adora esse trabalho. Temos uma nova Mia Khalifa rapaziada, porque conhece várias pessoas assim como ele. Novamente eles vão para o aquário, mas dessa vez ela começa a explicar sobre os peixes. Então ele percebe que ela estudou só para esse encontro, e fica bravo. Que cara feio. Perguntado se ela está sendo só profissional, e que na verdade não se importa com ninguém, eles saem correndo de lá, e ela fica puta perguntando qual é o problema dele, que ela é só a sua namorada de aluguel, e que é assim que funciona. Eu também via que essa garota era uma retardada, e que pediu o serviço e concordou com os termos. Pergunta se fez algo de errado no último encontro, porque ele deu apenas uma estrela para ela, e que sua avaliação caiu, e ela se orgulha de ter uma ótima avaliação. Ele nota que essa é a própria Vascaína, aliás, Mizuhara, totalmente diferente de antes. Ela pergunta se ele quer continuar o serviço, mas são interrompidos por uma ligação no hospital, porque sua avó quase jogou no Vasco, e que acaba levando a sua namorada de aluguel. Ele a apresenta como sua namorada, e os pais deles ficam chocados. Até os pais deles são retardados, porque não acreditavam que ele conseguiria uma. Até os pais deles sabem que ele é feio da pora. A avó dele fica muito emocionada, e diz. A avó dele fica muito emocionada, e pede para voltar para casa e dar uma festa por ele ter arrumado uma garota tão sexy e gostosa. Ela pergunta se eles já se passaram a mandioca no rodo, porque é importante saber se eles sabem fazer o vapo-vapo quando se casarem, e que é para os dois, e que eles precisam o quanto quiserem. A avó dele fica tão que vai chamar as avós do Vasco para apresentá-los, e Mizuhara fica nervosa porque a avó dela tá nesse hospital também, e que não contou sobre o trabalho de extorsão de aluguel, e que precisa ir embora. Eles acabam se escondendo na cama de um quarto vazio para não serem encontrados. Então ele começa a imaginar coisas e o Kid Bengala fica animadinho. Ela pede para ele baixar o seu Kid Bengala, senão vai denunciar ele para a agência. Enquanto eles estão numa posição que até um gay fica de Kid Bengala duro, ele nota como o seu corpo é macio, e pensa que tá tudo bem se aproveitar um pouco, já que ela é praticamente namorada dele. Esse é maluco e retardado, mas ela dá um chute bem nas bolas de golfe do cara. Quem já tomou sabe a sensação da dor. Ela diz que nunca irá ter algo de verdade com ele. A avó dos dois então os encontra e elas ficam muito felizes porque vão passar a ser uma família. Ela diz que vários clientes querem apresentá-la para as famílias, e que depois eles devem dizer à avó deles que terminaram. Kazuya então fala que a avó dele é como uma deusa, cuida da loja da família sozinha enquanto criava o seu pai, e que o sonho dela é que ele encontre uma boa pessoa antes de jogar no Vasco.
e que um dia vai apresentar uma namorada de verdade para ela. Ela diz que também quer deixar sua família feliz, mas que não pode largar esse emprego agora, e que nunca mais quer um encontro daqueles, mas se ele se sentir carente pode alugar ela de novo. Mas ele decide parar com isso de namoro falso, e dá uma avaliação de 5 estrelas para ela. Às vezes os japoneses são retardados assim porque manos. Eles então se encontram na faculdade, mas que azar. Mas ela tem uma aparência totalmente diferente, com óculos e cabelo preso. Ela diz que é para manter em segredo, e para ele não contar a ninguém, mas as coincidências não param porque mostra que eles também são vizinhos de condomínio. Isso não faz total sentido, mas como estava escrito no roteiro, ele recebe a ligação da avó dizendo que vai visitá-lo e quer ver Mizuhara, porque tem um jogo novo que a personagem é igualzinho a ela. Mas precisa de uma semana de antecedência para agendar uma namorada de aluguel. O maluco não aprende nunca, então ele decide implorar para ela ser sua namorada mais uma vez, e que não está pronto para mentir à avó que eles terminaram. Esse anime me fez passar muita raiva por causa de personagem bosta, mas o termo de serviço diz que estritamente proibido solicitação em sua residência ou outros locais privados. A avó dele chega e diz que ele mora numa bosta de um lixo, mas com a demora ela deduz que terminaram já que ele nunca foi popular com garotas. Mas que por um leve momento ela viu o sonho dela se realizar. Mizuhara escuta tudo pela varanda e não aguenta, e assim ele terá que fazer mais um pix para ela. A avó dele fica muito feliz, porque sabe que um garoto feio como ele não arrumaria outra namorada, e garante que eles vão se casar um dia, e quer ver eles toda semana do dia, e então ela diz que toda quarta-feira pode alugar ela por 1 hora pela avó dele. Na manhã seguinte, o maluco fica com a varinha armada, e decide bater uma com a foto da ex-namorada para tirar os Kid Bengala nas bolas. O cara tá vascando os futuros empresários, e esbarra com ela na faculdade. Em casa ele lembra desse encontro e bate mais uma. Esse cara só me fez passar raiva. É dia de visita. Então ele paga a Mizuhara mais uma vez. Ela automaticamente muda a sua personalidade para modo de namorada fofa. Aqui no Brasil não existe namorada de aluguel, mas sim amantes. O maluco tenta se lembrar que é só atuação. Seus colegas da faculdade o encontram e ficam chocados quando ele a apresenta como sua namorada. Eles o chamam de mestre por estar com uma mina gostosa, mas japonês são tudo retardado. Eles perguntam se já fizeram lepo-lepo, e diz para não fazer, já que ela era tão bonita que nenhuma outra vai conseguir satisfazer ele. E depois, eles então saem para beber e acabam no mesmo local que Mami, e ficam numa situação horrível. Ele se pergunta se ela está sentindo ciúmes, mas logo acha que ela já deve estar dando o buraco para outro, já que ele é muito gostosa. Ela então começa a conversar com Mizuhara dizendo que deve ser horrível lidar com a feiura desse maluco, já que ele não tem experiência nenhuma com garotas e fica acabando com ele. Mizuhara fica irritada, e diz que não é para falar mal dele, mas ele acaba concordando com Mami. Ela então vai embora e Mami fica feliz. Ela diz que falhou como namorada, e que a sua casa é ali perto, e pergunta se ele não quer passar lá. Finalmente meu virgem vai passar a mandioca nela. Espero que não vacile. Mas logo diz que não vai dar certo e mente dizendo que recebeu uma mensagem do seu irmão, dizendo que ela fazia uma. Kazuya então a chama para a casa dele, e percebe que ela está sendo mais bem legal agora que quando saiam. Ela começa a falar mal de Mizuhara por ela ter agido meio grossa, mas ele a defende e vai correndo para casa. Não sei porque os japoneses são assim retardados. Ela diz que não está chateada, e que como namorada de aluguel, o cliente decide como vai usar ela, e que claramente sua ex era sua prioridade, e pergunta se conseguiu voltar com ela. Ele começa a chorar. Ela pergunta se ele quer continuar com o aluguel, e que todo mundo gosta de ter uma companhia, e ela pode dar isso, mas não de graça nem. Seus colegas decidem ir para a praia e Mami diz para convidar ele. Ele decide que nessa viagem vai tentar voltar com ela, e acabar com aquela farsa. Mami escreve nas redes sociais que vai fazer com que eles terminem, e está chateada porque ele arrumou outra, mas ela terminou, que isso deve ser para chamar sua atenção. Kazuya está na praia do Rio de Janeiro pesquisando como voltar com sua ex. Eles então começam a se lembrar como foi seu namoro, dos passeios, único beijo e até os nomes que escolheram caso eles tivessem filhos. O cara namorou com ela durante 1 mês, e só deu um beijo, mas que garoto retardado. Ele então pensa em contar a verdade,
que ele e Mizuhara não têm um futuro junto e que está pagando para ficar com ela. Mas ele acaba encontrando ela junto com sua turma da faculdade, mas fingem que não se conhecem. Ele quer contar seus sentimentos para Mami, mas tem vergonha que quando todos souberem que ele alugou uma namorada, ele encontra Mizuhara no banheiro e pergunta por que ele está ali, e ela diz que foi arrastada pelas amigas. Ele diz que o clima entre ele e Mami está bom, e que ficou preocupado dela se incomodar caso eles voltassem. Ela diz que é só uma prestadora de serviço e ele cliente, e que não tem que escutar sua vida amorosa dele. Mami acaba os encontrando no banheiro. As duas pedem desculpas. Mami falou várias coisas ruins sobre eles nas redes sociais. Eles então voltam pra praia e ela finge que perdeu uma pulseira, mas é só uma desculpa para lascar um beijo nele. Comenta aí o que achou do recap, manos, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto, Bazei.